quero fazer hoje uma reflexão social. Um problema que tem acontecido diariamente em Teixeira de Freitas. Me refiro ao problema do semáforo próximo à padaria Pão Gostoso e às farmácias, localizado no coração, no centro de nossa cidade. Faço aqui menção ao número elevado de crianças, adultos e idosos que tentam sobreviver com o mínimo de dignidade vendendo seus produtos neste semáforo. E esses produtos são amendoim, balas doces, apresentações artísticas, limpeza de vidros, entre outras situações que têm ocorrido. O que tem nos deixado indignado é exatamente a questão da pobreza e, mais do que isso, da desigualdade social. O semáforo de Teixeira de Freitas, localizado no centro da cidade, reflete um problema não só de Teixeira, bem como um problema também do Brasil. Basta nós lembrarmos que no Brasil, de 2015 até agora, 2020, mais de 13 milhões de pessoas, mais de 13 milhões de brasileiros sobrevivem com menos de R$ 150 por mês. E lembrem também que 40 milhões, eu disse 40 milhões de brasileiros e brasileiras sobrevivem por mês com menos da metade de um salário mínimo. E quando faço aqui referência à questão da pobreza e à questão da desigualdade social, este problema acarreta outras situações em que nós precisamos observar e atuar. Quando falo, por exemplo, da educação, no ano passado, no ano de 2019, 11% dos jovens que pertencem às camadas sociais mais humildes abandonaram o ensino médio, tanto por problemas educacionais, bem como por problemas sociais. Para além dos problemas educacionais, quanto maior o nível, quanto maior o índice de desigualdade social, maiores são os problemas de concentração fundiária e de luta por terra. Problema esse histórico, tanto no campo brasileiro quanto nas cidades brasileiras. A violência, o tráfico de drogas. Basta nós lembrarmos que Teixeira de Freitas está, segundo o mapa da violência, entre as 10 cidades mais violentas do Brasil. E nós devemos a esse triste índice ao problema e ao intenso tráfico de drogas em Teixeira de Freitas e em toda a região do extremo sul baiano. O desemprego é uma outra situação bastante incômoda para Teixeira de Freitas. Teixeira de Freitas possui hoje mais de 25% de desempregados, mais do que o dobro da média nacional, que gira em torno de 11,8%. E boa parte dos desempregados em Teixeira de Freitas se encontram nas zonas periféricas de nossa cidade. Também podemos abordar aqui a questão da estagnação econômica. Em 2011, um estudo elaborado por Celso Ataíde e MV Bill apontam que o Brasil, naquele momento, um momento de ápice econômico, cerca de 70% da renda brasileira, da renda econômica do Brasil, era gerada pelas classes C, D e E. Ou seja, as classes C, D e E tinham acesso aos bens de consumo e participavam como protagonistas de nossa economia. Quando faço esse discurso, não quero dizer aqui que o rico precisa ficar mais pobre, mas pelo contrário, que o pobre deve ficar mais rico. E como diria o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica, não faço aqui uma apologia à pobreza, mas sim uma apologia à sobriedade. Se você observa a pobreza e a desigualdade social na sua porta, na sua rua, na sua cidade, e isso não te comove, não te indigna, significa que algo de errado apresenta-se com sua humanidade e com sua empatia para com o próximo. E eu, que caminho muito pelas periferias de Teixeira de Freitas, tenho visto cotidianamente uma série de situações lamentáveis e que nos deixam de coração partido. Entre elas posso citar crianças que comem papelão molhado e mães que dividem pipoca para os seus filhos como jantar. E o sentimento de maternidade é algo tão profundo e tão belo que mesmo no meio de tanta tristeza e de tanto caos social, pude observar uma mãe que dividiu a pipoca em partes iguais para 5 dos seus filhos e ela mesma ficou sem comer para que os seus filhos tivessem ao menos pipoca. Quando falo dos problemas sociais e da desigualdade social, quero dizer a vocês de que é necessário a criação de políticas públicas para combate à desigualdade social e à pobreza, mas não só isso. Teixeira de Freitas também precisa de um plano de desenvolvimento sustentável e organizado o mais rápido possível, onde políticas públicas sociais e geração de emprego e renda possam caminhar lado a lado. E digo mais a vocês, não cabe ao pobre, e digo aqui pobre sem querer ser pejorativo, não cabe ao pobre retirar o outro pobre da pobreza,
mas sim à administração pública, aos homens e mulheres que ocupam cargos políticos e cargos públicos. Cabe a nós, e nós podemos e sabemos como diminuir a desigualdade social e a gerar emprego, não só por meio das indústrias, mas também por meio das cooperativas, da agricultura, da pecuária, enfim, do agronegócio como um todo. Temos exemplos de cidades e estados em que têm conseguido diminuir a desigualdade social, ao mesmo tempo em que têm conseguido fazer com que sua economia avance. Um exemplo disso é o Espírito Santo, nosso vizinho. O Espírito Santo, há mais de 10 anos, já tem trabalhado de maneira planejada e organizada para atingir esses objetivos. Existe, por exemplo, no Espírito Santo uma instituição chamada Espírito Santo em Ação, uma instituição que é uma parceria entre órgãos públicos e privados, exatamente para fazer com que o desenvolvimento econômico ocorra, mas também o desenvolvimento humano e social e a formação e a criação de novos líderes políticos. Teixeira de Freitas precisa exatamente deste planejamento para que nós tenhamos desenvolvimento econômico, mas para que nós tenhamos também desenvolvimento social e desenvolvimento humano. E repito a todos e todas que nos escutam nesse momento, que nos assistem. Teixeira de Freitas necessita de planejamento, uma administração pública moderna, uma administração pública transparente, que saiba realocar os recursos públicos, mas acima de tudo, saiba lidar com pessoas, saiba cuidar de pessoas, com políticas públicas sociais, mas também com geração de emprego, geração de renda, para que nós tenhamos e contemplemos essas 3 áreas: desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e desenvolvimento social.